O que esperar de 2024, de 2025? Com essa pergunta, a gente retoma os vídeos aqui no canal Food Service com Sérgio Molinari, imaginando que a essas alturas não só você já está convivendo na tua empresa com como esse ano está indo em relação aos objetivos que você tinha para o ano, como você também está começando a se perguntar sobre o que vem pela frente. O que vai ser o 2025 no seu negócio? E a gente, sem correr muito risco de errar, a gente imagina que você possa fazer parte da maior concentração de empresas, que são as empresas que estão acima do ano passado, ou seja, positivo, mas abaixo do que imaginavam para esse ano. Até porque, em parte, as empresas esperam normalmente bem mais do que o mero crescimento orgânico do mercado, e em parte porque o mercado está, eu diria, esquisito. Então, com esse cenário, com essas perguntas, a gente vai começar esse vídeo de retomada. Como a gente sempre aborda, já há mais de 5 anos aqui no canal, a gente tem 3 variáveis determinantes do crescimento do food service, que é nível de atividade econômica, que é emprego e que é renda. E a gente vai trazer um quarto elemento aqui, que a gente também considera relevante, que é a intenção de consumo, a intenção de compra pelas famílias ou pelos consumidores. Então, o que acontece com a primeira parte, PIB, como medida de atividade econômica? O PIB cresce no ano passado 2,9%, mesmo percentual de crescimento do ano eleitoral, que também foi 2,9%, e em boa parte o ano passado ele teve um impacto muito forte do agronegócio. Se a gente for recordar, agronegócio no ano passado cresceu algo como 15%, enquanto o consumo das famílias, o setor de serviços, crescia abaixo de 3%. Quando a gente vem agora para as previsões de 2024, o que é que a gente tem? Um PIB que provavelmente vai ficar muito ao redor de 2,5%, ou seja, abaixo daqueles 2,9% dos anos anteriores, e que, entretanto, não tem o agronegócio impulsionando o ano. O agronegócio esse ano deve cair algo como 1 a 3%. Por outro lado, a área de serviços, o setor de serviços, deve crescer beirando os 3%, o que é bom. Acho que tem um elemento que pouca gente sabe ou se lembra. Na composição da massa trabalhadora brasileira, perto de 70% de todos os trabalhadores brasileiros trabalham na área de serviços e de comércio. E perto de 60% de todo o valor agregado da economia brasileira deriva da área de serviços e comércio. Ou seja, se eu tenho às vezes um agronegócio impulsionando muito a economia, mas eu tenho uma área de serviços fraca, para o nosso negócio de food service, isso não ajuda tanto. Em anos que eu tenho, por exemplo, um agronegócio estável, com uma pequena queda, como é o caso de 2024, mas tem uma área de serviços um pouco mais vigorosa, para o nosso negócio de food service, isso é um pouco melhor, que é o que acontece nesse ano. As outras variáveis, emprego, maior quantidade de brasileiros ocupados de todos os tempos. A gente está nesse exato momento entre 101 e 102 milhões de brasileiros ocupados. É assim que a gente imagina que o segundo semestre deva transcorrer, com o menor desemprego desde 2015 aproximadamente, alguma coisa um pouco abaixo de 7%, 6,9% na última medida do IBGE. Também uma boa notícia. Uma outra boa notícia, do ponto de vista de impulsionar o nosso mercado, não dos nossos gastos ou despesas com mão de obra. Mas, terceira variável positiva, renda. Então, a gente continua num processo de crescimento da renda, do rendimento individual dos brasileiros, e que, multiplicado por uma população ocupada grande, a gente tem recorde de massa de renda circulando na economia. A quarta variável, bônus, que a gente resolveu trazer, falando sobre intenção de consumo. O que a gente enxerga nesse exato momento? As famílias, de uma forma geral no Brasil, dizendo, na sua maior parte, nas famílias de 10 salários mínimos para cima, dizendo que estão com vontade de consumir, estão confortáveis, estão desejosas de consumir. Então, sempre que esse índice de intenção de consumo passa do número 100, é porque a intenção de consumo é positiva. Na média da população, esse número está em 101,5. Nos salários ou nas famílias com renda acima de 10 salários mínimos, a gente tem esse índice na casa de quase 116, e nas famílias abaixo de 10 salários mínimos, 99. Ou seja, nas famílias de menor poder aquisitivo, quase que um 0 a 0, e desejo de consumir nas famílias um pouco mais abastadas. Resumindo essas 4 variáveis, qual seria a expectativa natural de um crescimento razoavelmente bom para o mercado?
PIB, emprego, renda, intenção de consumo. E é isso que a gente verifica no 2024, e aí já engatando depois com o que a gente vai ver para 2025, sim e não. Sim, porque no todo tem algum crescimento existindo nesse mercado. Não, porque esse crescimento, muito seguramente, não está acontecendo no consumo presencial no food service. E isso é um elemento chave dessa nossa discussão. Então, só para pegar como referência o índice Cielo, que é uma boa fonte de como medir, especialmente o consumo presencial do food service, o que a gente identifica? Que a gente tem, dos últimos 15 meses, 14 meses em que o crescimento do tráfego de clientes presenciais no food service está entre 0 e negativo. E que a gente tem, dos últimos 15 meses, 12 desses 15 meses, onde o movimento financeiro, movimentado através de todas as maquininhas e os meios de pagamento que são geridos por uma Cielo, acontecendo entre 0 ou negativo. Então, como isso está muito mais próximo do consumo presencial do que do consumo remoto, está sofrendo. Várias outras fontes de pesquisa, pesquisas nossas com consumidores, a conclusão que a gente tira é, efetivamente, o consumo presencial, falando sobre frequência de consumo, dão essa visão clara. Os consumidores não deixaram de consumir fora, mas diminuíram a frequência de consumo. E isso está refletido aonde? No tráfego presencial do nosso mercado. E aí fica uma pergunta, se aqueles fatores todos estruturais estavam positivos, por que o consumo presencial, de uma certa forma, o puxador do nosso mercado, não está respondendo? Pelo contrário, ele está predominantemente de 0 para negativo. E aí começa o primeiro grande tema que lida ou que responde a essa questão, que é o tema de endividamento. Então, nesse exato momento, estou falando agora, metade, já com o pé no segundo semestre de 2024, a gente tem 79% das famílias brasileiras se dizendo endividadas, o que não necessariamente significa uma coisa ruim. O problema não é você estar endividado, o problema é você estar endividado sem condição de pagar suas dívidas. E dentro disso, o que a gente percebe? 12% das famílias, nesse momento, dizem não conseguem pagar todas as suas dívidas. De um bolo de 29%, das famílias afirmando que tem contas em atraso. E talvez o número mais preocupante é que, nesse exato momento, 30% de toda a renda das famílias brasileiras está comprometida com o pagamento de dívida. Então, é como pensar que eu começo um mês com 5 mil reais de renda, mas que na prática eu não tenho 5 mil reais de renda. Eu tenho 3.500 reais de renda, porque 1.500 eu tenho que utilizar para pagar dívidas que eu tenho contratadas. Então, isso vira um certo tampão da capacidade de consumo dos consumidores. Lembrando que depois que eu pago as dívidas, eu tenho que pagar transporte, saúde, alimentação, moradia e por aí afora. Então, esse é um grande limitador. 30% da população, e esse é o maior índice histórico de endividamento das famílias ou de comprometimento de renda das famílias. Isso é um grande tampão. Só que aí a gente pega essa renda que já está limitada pelo endividamento, essa renda que já está comprometida com financiamentos, com parcelamentos, com financiamentos de longo prazo, com aquisições de eletrodomésticos, carros, casa, ou seja lá o que for, e essa renda que sobra, ela cada vez mais está sendo consumida de outras formas que não indo até um restaurante, indo até um bar, fazendo um happy hour e etc. Ou seja, uma grande parte dos nossos concorrentes hoje não são necessariamente os outros concorrentes, mas, por exemplo, armazenagem de disco, armazenagem de imagens e vídeos e etc. em disco, na nuvem, seja jogos por streaming, seja assinaturas de canais adicionais na TV a cabo, seja a contratação de aplicativos e de cursos e de pilates online, seja que outras aplicações desse tipo, e um elemento que tira o sono,
por mais de um motivo, que não é só pelo comprometimento dessa renda discricionária, que são os sites de apostas eletrônicos. Que a essas alturas, quando a gente está se falando aqui, o volume de dinheiro colocado ou gasto pela população nesses sites já é algo como 30, beirando os 40 bilhões de reais. Lembrando que isso significa, só do nosso mercado de alimentação fora do lar, significa 8% do nosso mercado indo para sites de apostas eletrônicos. E ainda gerando uma preocupação com a saúde financeira da população. Porque 64% das pessoas dizem que estão usando a sua renda principal para jogar. 63% das pessoas dizem que os jogos eletrônicos, que as apostas online estão consumindo parte da renda que utilizavam para outras coisas. 15% das pessoas já dizem que estão reduzindo frequência de consumo em restaurantes ou lanchonetes por conta desses jogos ou dessas apostas. Então, eu tenho uma questão que é tanto avaliar os sites de apostas eletrônicos do ponto de vista de impacto no consumo do food service, como também uma questão de preocupação com pode vir a acontecer ou o agravamento que eles podem representar daquela situação que já era grave, que já é importante, que é 30% da renda comprometida com dívida. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente vê que se eu tenho uma força empurrando o mercado para um crescimento que poderia ser mais vigoroso, por outro lado, eu tenho uma série de outras forças concorrentes que, inclusive, nem são diretamente ligadas ao tema de alimentação. E eu poderia até acrescentar pelo menos outras duas. Marmitas, que inclusive vai ser alvo do nosso próximo vídeo aqui no canal, falar especificamente do consumo de marmitas no Brasil, e outros snacks, especialmente barrinhas de cereais, barrinhas nutricionais, barrinhas de proteínas e etc. Então a gente tem elementos que são diretamente relacionados ao tema de alimentação e muitos temas que não têm nada a ver com alimentação, sequestrando um pedaço daquela verba que o consumidor gastaria num restaurante, numa lanchonete, num bar, numa padaria. E essa é a situação que a gente vê daqui para frente em 2024 e 2025. Por quê? Porque as situações de PIB, emprego, renda, intenção de consumo, renda discricionária, todos esses elementos que hoje são o nosso pano de fundo para avaliar o 2024 são exatamente os mesmos que a gente vê para o ano que vem. Isso leva a gente para uma conclusão que é a seguinte: as projeções da gente para esse ano de 2024 e 2025 são de um crescimento do nosso mercado da ordem de 3% em termos reais. Se eu colocar uma inflação que está orbitando aí entre 4% ou 5%, eu poderia falar que esse mercado pode crescer não menos do que 6%, provavelmente não mais do que 9% do ponto de vista nominal. 6 a 9% de crescimento nominal nesse ano e no ano que vem. Então, salvo alguma situação excepcional que aconteça aí nos próximos meses, esse é o quadro que a gente tem. Então, diante disso tudo, o que resta para a gente fazer? Formular as melhores estratégias e as melhores ações possíveis que nos levem a quê? A ganhar participação de mercado. O tamanho do bolo não vai crescer o suficiente para acomodar o desejo de crescimento de todo mundo de uma forma natural. Então, a gente precisa aumentar a participação que a gente tem nesse mercado e esse cenário a gente vai recalibrar com você num vídeo sobre o mesmo tema em dezembro de 2024, calibrando, atualizando as premissas para o ano que vem, mas muito provavelmente como ideia de grandeza e como movimento é isso. Espero que seja útil. Lembre-se, coloca aqui o seu joinha se esse vídeo foi útil para você e se inscreva no canal, indique para os seus amigos e a gente continua impulsionando esses conteúdos. Muito obrigado.